Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme, professor da rede estadual, professor de matemática. A gente vai dar início a mais um aulão, mais uma aula voltada para o Enem. A ideia é que essa aula seja prática, e o mais proveitosa possível, certo? Eu separei para o conteúdo, dessa aula o tema de volume, que é um tema bastante recorrente no Enem. Ele está presente em todas as edições, especialmente nas últimas edições. Eu separei algumas questões aqui, especialmente das últimas 3 edições. Então a gente vai dar uma olhada nisso, fazer elas com calma. A ideia é que a gente resolva essas questões, de uma maneira mais prática, elencando as principais características, os assuntos abordados, os elementos que estão pertinentes àquele conteúdo. Então, o tema é volume, como disse, ele pertence à geometria espacial como um todo, e a geometria espacial pertence a um macro tema que é o tema de geometria, um dos grandes temas da matemática, assim como a álgebra, a aritmética, assim por diante. Dando sequência, tem alguns conceitos que a gente precisa saber. Entre eles, o próprio conceito de volume. Então, eu trouxe aqui até para referenciar a gente, o que é que seria o volume, e diferenciar um pouco, que às vezes a gente pode até confundir a questão do volume com a capacidade. O volume ele é a grandeza, que expressa esse espaço ocupado, ou seja, todos os elementos, todos os entes que têm as 3 dimensões, ele ocupa um lugar no espaço, e ele possui um volume, certo? Já a capacidade, deixa eu só riscar aqui com vocês, a capacidade é um pouquinho diferente do tema do volume, Ou seja, a capacidade ela nem sempre é o volume que o corpo ocupa. Na verdade, muitas vezes a capacidade está relacionada com tudo aquilo que cabe dentro, a caber alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada vasilha e eu coloco bolinhas dentro, não quer dizer que aquelas bolinhas vão ocupar todo o lugar daquela determinada vasilha, Mas a capacidade, daquela determinada vasilha é dita pelo número de bolinhas que ele cabe, Assim como qualquer outro elemento, certo? A principal unidade do volume, a unidade no sistema internacional é o metro cúbico, que na verdade é um cubo, que tem 1 metro de aresta, ou seja, a gente acabou de falar das 3 dimensões, a largura, a altura e o comprimento. Então, um cubo que tenha 1 metro nas suas 3 dimensões, ele possui a nossa unidade base, que é o metro cúbico, certo? Deixa eu passar aqui. Mas para relacionar, muitas vezes a gente convive com o tema de volume diariamente, cotidianamente. Se a gente vai no mercado, se a gente compra, sei lá, uma caixa de qualquer coisa, uma garrafa de qualquer coisa, vai estar lá expresso, claramente o volume daquele recipiente, daquele frasco, enfim, certo? Relacionando essa unidade, isso professor, mas como é que eu vou relacionar metro, com litro, por exemplo, que é a unidade que eu mais vejo, certo? O litro e o metro eles se relacionam em dos submúltiplos do metro, que é o decímetro, certo? Então, 1 metro cúbico ele tem 1000 litros, certo? Ou seja, um metro cúbico ele tem 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. O que é que significa? Significa que se eu tivesse um cubinho, de aresta, de aresta 1 decímetro, ou seja, 1 decímetro cúbico, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, esse cubinho, se ele fosse vazado, ele caberia exatamente o volume de 1 litro. Então a gente tem que lembrar sempre essa relação entre o decímetro cúbico e o litro, ou do metro cúbico com litro. Dando prosseguimento, essa aqui é a famosa tabelinha que a gente relaciona as grandezas. Então aqui está na metragem do volume, que é o metro cúbico. Lembrando que para a minha esquerda eu vou aumentando essa grandeza, para a minha direita eu vou diminuindo. Significa o quê? Que o quilômetro cúbico é maior do que o hectômetro cúbico, que é maior do que o decâmetro cúbico, que é maior que o metro cúbico, assim por diante, e assim pelo contrário. Se a gente quiser converter uma grandeza para outra, a gente tem que se atentar a essas unidades. Como a gente está trabalhando o tridimensional, está trabalhando uma grandeza volumétrica de terceira ordem, no caso, ao invés, se eu fosse transformar só de decímetro para centímetro, a nossa diferença seria de 10 unidades. Mas como a gente está na escala volumétrica, a gente vai trabalhar com 1000, certo? Isso vai se aplicar para outros tipos de relações. A exemplo de escalas, por exemplo, existe a escala linear, que trabalha apenas uma dimensão. A gente pode ir para a escala de área e a escala volumétrica, que também trabalha as mesmas 3 dimensões, certo? Por exemplo, se eu tiver 2 quilômetros e eu quiser transformar isso aqui para metro, a gente tem que lembrar sempre
dessas unidades de transformação. Então, o quilômetro ele é maior do que o metro, né? Então, para voltar do quilômetro para o metro, eu vou ter que andar, né, 3 casinhas. Então, se eu fosse transformar isso aqui simplesmente... Opa, deixa eu guardar aqui. Deu ruim, Bruno. Vamos lá. Se eu fosse transformar aqui, lembrando que eu estou aqui na escala linear, dado que não tem um 3 aqui em cima, certo? Então, esses 2 km eles vão equivaler a meus 2.000 metros, certo? Se eu fosse transformar isso a nível de volume, né, se eu, em vez de eu ter 2 km, eu tivesse 2 km cúbicos, imagina o tamanho disso aqui, né, e eu fosse transformar para o metro, eu ia ter que voltar todas essas unidades, ao invés de 3, vão ser 9 casinhas. Então, eu teria 2 seguido dos 9 zeros, certo? Então, de metros cúbicos, certo? E assim por diante. Dando seguimento, a gente vai chegar nas... pra cá. A gente vai chegar nas figuras espaciais, né? As mais comumente trabalhadas lá no Enem, né? Aqui a gente tem alguns tipos de sólido. Esses 4 iniciais aqui, né, são tipos, né, de prismas, e o último ali, um tipo de cilindro, certo? Lembrando, o que é que seria um prisma, professor? O prisma seria essa figura, né, espacial que composta principalmente por 2 planos, né, onde essas áreas, né, as áreas que circulam, né, a área lateral dessas figuras são retângulos, né, no caso dos prismas retos. E o que vai interessar para a gente nessa unidade é principalmente a maneira com que a gente vai calcular esse volume, certo? O cálculo do volume, né, de um prisma ou de um cilindro, né, a gente pode encarar inclusive o cilindro como sendo um prisma desse, né, onde a base ela vai se estender por um número de lados muito grande, ou seja, tendendo ao infinito, né? Então o volume desse é sempre a área da base vezes a altura, né? Então nesse prisma aqui, né, que é dito um prisma de base triangular, né, eu vou calcular a área desse triângulo que está na base e multiplicar pela altura. No caso do prisma quadrangular, calcular a área da base, multiplica pela altura. Calcular a área da base, multiplica pela altura. E assim como no cilindro, calcular a área da base, que no caso do cilindro vai ser um círculo, e vou multiplicar pela altura. Certo? Seguindo, a gente vai ter a nossa primeira questão, que é como a gente vai ver como é que o Enem trabalha, né, como o Enem aborda, né, essa temática. Certo? Eu trouxe uma questão aqui do Enem de 2020, né, eu trouxe só das últimas edições, né? Essa aqui é a questão 175, caso você queira localizar do caderno amarelo na primeira aplicação, certo? Num recipiente, na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, né? O paralelepípedo é aquele prisma, né? Inclusive ele trouxe essa figura de apoio, colocou-se na água, até uma altura de 8 centímetros e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar esse objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna d'água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Então a gente já começa a reparar na figura e no que a questão está dizendo, certo? A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, ter a noção, é esses 15 centímetros. Né? A gente percebe que a altura do nosso paralelepípedo é 17. Então esse 15 ele deve estar lá em cima, deve estar por aqui assim, certo? Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, né? Que ficarão totalmente submersas. Então, qual é a ideia aqui? Né? Eu tenho um recipiente com água, tenho um objeto em cima e eu quero que esse objeto que está flutuando ele suba até uma altura de 15 centímetros. Para isso eu vou jogar, né? Vou inserir uns objetos dentro, no caso são essas bolinhas, que tem esse volume que já foi nos dado. Aqui ele pergunta, né? O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto, né, que flutua da água seguida as instruções dadas é de, né? Então aqui a gente vai puxar agora para a resolução, certo? Então a gente tem lá a nossa figura de apoio. Então eu quero, né, preencher essa figura até essa altura aqui. Deixa eu ver aqui. Até essa alturazinha aqui. Então isso tudo aqui tem que ser preenchido de água, né? Para chegar de 8 centímetros a faltar 2 centímetros, né? Então eu tenho que preencher aqui uma altura mais de 7 centímetros. Certo? Então, que volume é esse? Né? Esse volume tem que ser exatamente os volumes das bolinhas que eu vou colocar lá dentro. Certo? Então a primeira parte
saber como é que eu calculo, né? Quanto é que vale aquele volume de água que eu tenho que subir, né? Então, para isso, eu tenho que calcular o volume do paralelepípedo, né, de 7 centímetros de altura. Lembrando, se eu quero calcular um volume, né, sempre vai ser a área da base, no caso do paralelepípedo, vezes a altura, certo? A área da base ela é dada por esse retângulozinho de 4 por 3, né? Ou seja, então nosso volume vai ser o 4 por 3, né? Referente àquela área da base daquele retângulo. E a altura, né, que eu quero subir a mais é essa altura de 7 centímetros aqui. Os 7 centímetros da altura. A gente tem aqui 4 vezes 3, 12. A gente vai calcular aqui, né? 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1, 7, 1, 84. Então aqui a gente tem um volume de 84, no caso a unidade, centímetros cúbicos. Então eu já sei quanto é que vale o volume que eu quero calcular. Agora a gente tem que saber, nesse volume aqui, ele se refere a quantas bolinhas dessas que eu quero colocar. Lembrando que a bolinha tem um volume de 6 centímetros cúbicos, né? Então tem uma noção de certa capacidade. Para saber quanto é que cabe, basta que a gente divida esse volume que a gente encontrou pelo volume da bolinha obtida, né? Eu fazendo essa divisão de 84, eu fazendo essa divisão de 84 pelo volume da bolinha, por 6, certo? A gente vai fazer lá 1 vezes 6, 6, para 8, 2, desce o 4, 4, sobrando nada, ou seja, 14 bolinhas é o que cabe dentro desse recipiente para que eu chegue naquela altura ideal, chegando aqui no nosso item A, certo? Vamos dar um segmento. Pronto. Próxima questão do último Enem, né? O Enem da versão de 2022, que também fala sobre volume, né? A gente tem aqui uma loja que comercializa 5 modelos de caixa d'água. Então a gente já tem que ter a noção, né? Ou seja, são recipientes que agregam, né? Que colocam-se volumes de água lá dentro. Então aqui ela separou, né? Os modelos de 1 a 5, todos em formato de cilindro reto de base circular, né? Cilindro já é de base circular, né? Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm especificações de suas dimensões dadas em relação ao modelo 1. Ou seja, ele pegou um modelo de base e colocou, né, as medidas, né, as grandezas do outro elemento em cima desse primeiro modelo, né, cuja profundidade é P e a área da base AB. Como segue, né? O modelo 2 tem o dobro da profundidade e metade da área da base do modelo 1. O modelo 3 tem o dobro da profundidade e metade do raio da base do modelo 1. O modelo 4, metade da profundidade e o dobro da área da base do modelo 1. E o modelo 5, a metade da profundidade e o dobro do raio da base do modelo 1. Percebam, né? Tomem cuidado que as nomenclaturas elas são muito parecidas, né? Tal hora ele está usando a área da base, tal hora ele está usando o raio da base, o dobro, metade, né? Então a gente vai ter que calcular, né? Comparar o volume de todos esses modelos. A pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça a maior capacidade volumétrica. O modelo escolhido deve ser o, né? Vamos tentar resolver essa questão aqui. Coloquei aqui as nossas especificações. Lembrando, né? A gente está falando, né, de caixas d'água com formato de cilindro, né? Aquelas figuras, né? O cilindro reto. Então, nessa figura, ele vai ter o que a gente chama aqui de área da base, né, referente à área desse círculo aqui, né, de baixo, ele vai ter uma profundidade, certo? Todos eles vão estar na mesma proporção, certo? Para o volume, né, para essa figura que eu vou chamar a figura 1, eu vou chamar essa áreazinha de base só de A e vou chamar a minha profundidade de P, certo? Lembrando, a área da base é uma área A minha profundidade é P. Se é um cilindro, a gente tem aqui um raio, né? Eu vou chamar esse raiozinho aqui de R, só para a gente especificar as nossas medidas. Agora eu vou calcular os outros modelos, né? Começando agora pelo modelo 2. No modelo 2, a gente tem o dobro da profundidade e metade da área da base do cilindro 1, né? Então a gente tem aqui uma figura. Que ela vai estar mais fina
e mais profunda. Certo? Ou seja, daqui para cá são duas profundidades e metade da área da base. Certo? Essa é a minha figura 2. Guilherme, como é que eu calculo esse volume? Da mesma forma, né? Eu calcularia o volume da figura 2. Como é que seria o volume da figura 1? Né? O volume da figura 1 seria a área da base, que é A, vezes a altura, que é P. Esse aqui seria o nosso volume básico, né? O volume inicial. Como é que eu calcularia o volume da figura 2? Seria a área da base, que é a metade da área da figura 1, vezes a altura, né? A profundidade, que é o 2P. Lembra que aqui não faz muita diferença, já que ele dobrou a altura, né? Dobrou essa profundidade e dividiu essa área por 2, é como se ele não tivesse mexido no volume. Na verdade, o volume do segundo prisma, do segundo cilindro, ele tem o mesmo volume do primeiro cilindro, não mudou nada, né? Para o terceiro cilindro, né? A gente vai calcular agora, ele está dizendo que é o dobro da profundidade também e metade do raio da base do modelo 1, né? Então, é um cilindro também mais profundo e tem um dobro da profundidade, só que o raio daqui é que é a metade. Então, o raio está dividido por 2. Né? Como é que eu calculo o volume dessa figura? Mesma coisa. Vamos lá. O volume vai ser a área da base. Lembrando que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a gente tem aqui π vezes o raio. No caso aqui, o nosso raio é raio sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que no caso aqui é o nosso 2P. O nosso volume vai ser πr2 vezes esses 2P dividido por 4, né? Que é o 2 ao quadrado. Simplificando aqui, o nosso volume vai ser π vezes o raio vezes o P dividido por 2. Ah, Guilherme, mas como é que eu comparo esse volume com esse daqui? Vamos calcular então o volume em termos de raio, né? Então o volume, π r ao quadrado vezes o P. Ó, opa, esqueci um quadradinho aqui. Repara, tem um πr ao quadrado e P, πr ao quadrado e P, só que aqui está dividido por 2. Significa o quê? Que o volume da terceira figura é metade do volume da primeira figura, né? Nenhum desses dois exemplos, pelo menos até agora, serve para a gente. Vamos apagar aqui. E vamos calcular agora as últimas duas figuras, né? A figura 4 e a figura 5, para saber se existe um volume maior do que o da primeira figura, certo? Vamos lá. Figura 4, a gente tem metade da profundidade, ou seja, é um cilindro mais achatado e o dobro da área da base. Então a gente vai ter um cilindro mais achatado que o da primeira figura, né? Então, ele tem metade da profundidade e o dobro da área da base. Vamos calcular esse volume. Volume é a área da base, que no caso aqui é o 2A, vezes a profundidade, que é o P sobre 2. Dá para simplificar novamente aqui, ó. Novamente a gente tem um volume igual a A vezes o P, que é o mesmo volume da primeira figura, né? Até aqui a gente encontrou volumes ou iguais ou inferiores à primeira figura. Então, teoricamente, a gente já sabe, inclusive, qual é o item, né? Mas só para tirar dúvida, vamos calcular, né, o último volume, o modelo 5. O modelo 5 está dizendo que é metade da profundidade, também é mais chato, e o dobro do raio da base. Então, metade da profundidade. Opa. Metade da profundidade e o dobro do raio da base. Então, esse raiozinho aqui é 2R. Nosso volume vai ser a área da base, π vezes o raio, né, que no caso agora é 2R, ao quadrado, vezes a profundidade, que é o P sobre 2. Nosso volume vai ser π vezes 4R ao quadrado, vezes P sobre 2. Simplificando esse 4 com 2, a gente chega aqui em 2π R2 P. Comparando com o nosso volume inicial, que era só πr2P. A gente tem 2, a gente tem um volume o dobro, né, a partir desse raio da base. Chegando à nossa opção, que a gente já sabia, o item E. Tranquilo? Vamos seguir.
Então eu trouxe mais para vocês aqui mais uma questão do Enem, né? Dessa vez do Enem de 2021, a questão 153 do caderno amarelo, né? A primeira aplicação ainda, que diz o seguinte: um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis por essa administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tem 5 metros de diâmetro, e atender à demanda da água da população por um período de 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carro-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água, utilize o 3 para a aproximação de π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com a altura interna mínima em metros igual a, né? Então a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes aqui nessa questão, certo? Quais são os detalhes? O primeiro, né, ele pede para que a gente use 3 como aproximação para π, né? Lembrando que π, essa grandeza, esse número irracional que é aproximadamente, né, 3,14, ele está pedindo para a gente facilitar, né, para a gente facilitar nossas contas, arredondando esse valor de 3,14 para 3. A segunda coisa que ele está dizendo aqui, ele fala de diâmetro, né? Diâmetro, né, só para desenhar, só para a gente se localizar, se está aqui o reservatório, né, que tem esse formato de cilindro. O diâmetro ele é essa distância aqui, total, né, da base. Mas para a gente calcular, né, a área dessa base, é mais interessante que a gente tenha um raio. Se esse diâmetro aqui é de 5 metros, né, se o diâmetro é de 5 metros, o raio é a metade, né? Então o raio é de 2,5 metros. Certo? Então são coisas que a gente tem que se atentar sempre. Ele está falando aqui de litros e depois está calculando a medida em metros aqui, quer saber a altura em metros. Então a gente tem que relacionar, né, novamente a questão dessa grandezazinha do litro com a grandeza do metro, né, do metro cúbico, enfim, né? Lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ou 1000 litros está dentro de 1 metro cúbico, certo? Então vamos lá para a questão especificamente. Daqui as opções. Então a primeira necessidade que a gente tem é de calcular qual é a demanda, né, a demanda de volume dessa cidade, a demanda de água, né, desse povoado que ele separou aqui para a gente. Então o primeiro passo vai ser calcular essa demanda. Eu tenho que um habitante consome 120 litros de água, né? Ou seja, se eu quero 100 habitantes, né, basta que eu multiplique esse valor por 100. Então esse valor vai ser de 12.000 litros de água, né? Litros por dia, né? Lembrando que eu quero que abasteça esse povoado por 7 dias consecutivos. Então eu tenho que pegar esse valor e tenho que multiplicar por 7, né? Então, se um dia, né, eu consumo esses 12.000 litros em 7 dias, eu vou consumir 7 vezes esses 12.000, 84.000 litros. Por 7 dias, né? Opa! 84.000 litros pelo período, certo? Então esse aqui é o nosso volume, é o volume que a gente vai precisar. Lembrando que está em litros, né? É mais interessante que a gente transforme, já que ele está puxando tudo para metro, a gente transforme essa unidade, né, em metros cúbicos. Lembrando, para transformar 1 litro, que é decímetro cúbico, para metro, a gente vai dividir por 1000. Isso aqui equivale, né, a 84 metros cúbicos. Certo? É o nosso volume que a gente vai querer calcular. Certo? Agora sim a gente vai poder calcular esse reservatório, né? Vamos separar aqui. A gente tem aqui um cilindro. A gente já sabe que o raio dele é de 2,5, né? 2,5 metros. A gente quer saber quanto é que é essa altura, que a gente não sabe ainda, né? A altura do reservatório. Mas a gente sabe que o volume desse reservatório é de 84 metros cúbicos. Lembrando, né, o volume ele vai ser a área da base vezes a altura, né? O volume a gente já sabe, que é os 84, já está tudo na mesma unidade. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, então π vezes o raio, que é o 2,5 ao quadrado, vezes a altura, que é quem eu quero saber, né?
Ele já facilitou para a gente dando esse valor de π. Então, 84 vai ser 3, né, que é o valor de π que ele deu. 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5, 6,25 vezes a altura que eu quero saber. O 3 está multiplicando aqui, eu posso dividir, né, os dois lados aqui da equação por 3. Então, 84 dividido por 3, né, dá 28. Vai ser igual a 6,25H. Né? Eu posso dividir dos dois lados da equação por esse 6,25, então a gente vai chegar na expressão H. Vai ser 28 dividido por 6,25. Vixe, Guilherme, agora tem uma divisão com dois números lá embaixo. O número tem três algarismos, são dois depois da vírgula. Agora como é que eu faço? Lembrando que aqui a gente tem, né, um número que termina com 5. A gente tem essa facilidade. Qual é a facilidade? Toda vida que eu dobrar um número que termina aqui com 5, esse 5 vira 10 e a gente ganha uma casa para isso. Quer ver? Né? Para a gente não precisar efetuar essa divisão, né, que pode se mostrar mais complicado. Então, se eu multiplicar, né, para dobrar o 5, basta que eu multiplique por 2. Mas eu não posso fazer isso só embaixo, tenho que fazer em cima e embaixo também. 28 vezes 2, a gente tem aqui 56. E embaixo, o dobro de 6,25, a gente tem 12,5. Né? A gente pode refazer o mesmo processo. Né? Ou seja, se eu dobrar em cima e dobrar embaixo, né, esse 5 aqui ele vai realmente dobrar de novo. 56 vezes 2, aqui a gente tem um número 112. E 2 vezes 12,5, a gente tem aqui um número 25. Né? Ou seja, ficou uma divisão mais bonitinha. Mas repara, ainda tem um 5 aqui. Ainda que se eu quiser, ainda posso dobrar de novo para facilitar a nossa conta. Então, nosso H vai ser, dobrando aqui, ó, em cima e embaixo. A gente tem em cima 224. Embaixo a gente tem 50. Repara que ainda tem um 5 aqui. Se eu quiser, ainda posso dobrar novamente. O dobro de 224 a gente tem 448. E embaixo o dobro de 50, 100. Agora a divisão ficou bem facinho, né? Dividir por 100, basta que a gente transite com a vírgula. 4,48. No caso aqui a nossa unidade, 1 metro. Né? Chegando assim a nossa opção, letra D. Certo? Guilherme, se eu quisesse só simplesmente dividir aqui, eu poderia? Poderia. Podia simplificar em cima e embaixo, podia multiplicar logo por 100. Então pode ficar à vontade. Né? Essa aqui é a maneira mais tranquila que eu achei para traçar para vocês. Vamos lá? A próxima questão, né? Antes disso a gente vai falar de mais sólidos, né? Mais sólidos geométricos que são parecidos, né? Que a gente tem um prisma, né? Se a gente, digamos assim, fecha a parte de cima, né? A base de cima desse prisma para chegar num ponto só, a gente vai chegar no que a gente tem as pirâmides, né? Da mesma forma dos prismas, né? São figuras espaciais, só que a área lateral dela agora é composta por triângulos, não por retângulos, né? E se a gente, né, multidimensionar isso, né, digamos assim, para o infinito, né, a gente vai chegar no cone. Né? Só lembrando, né, a área do prisma, né, a área do prisma vai ser a área da base vezes a altura, esse aqui é o volume do prisma, né? Vai ser essa áreazinha aqui da base, né? Vezes a altura, esse é o valor da altura. Da mesma forma que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, né? Então a gente tem essa área da base, que é o círculo, e a gente tem essa altura. Né? Se a gente vai para a pirâmide ou para o cone, né? A gente tem que lembrar que o volume ele vai ser 1/3, né, do volume do prisma, né? Dessa área da base vezes a altura. Mesma coisa aqui, ó. O volume do cone ele é 1/3 do volume do cilindro, da área da base da altura. Né? Só para a gente seguir nos nossos estudos, certo? Vamos tentar resolver uma questão com isso. O último Enem trouxe uma questão que envolvia justamente um cone. Né? Está aqui a nossa figura de apoio e diz o seguinte: uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço, né, em forma de cone circular reto, né, com as medidas do diâmetro da base e altura iguais a 8 e 10, respectivamente, assim como está mostrando na figura.
como apresenta a figura, né? Devido a um aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide reduzir, né, no volume, né, esse mesmo tipo de chocolate, um volume com 19% menor. A gente já tem um outro elemento aqui para trabalhar, que é o elemento de porcentagem, né? No mesmo formato de cone circular reto e com a altura da mesma forma, né, a altura de 10 centímetros, para isso a empresa produzirá esses novos chocolates com medida e raio da base em centímetros iguais a. Então eu estou querendo diminuir esse cone, né? Eu estou querendo diminuir o volume de chocolate que eu vou empregar, né, na produção agora, né, barateando assim o nosso, para a empresa, né, o custo dessa produção. Então vamos lá, separando aqui, né, os elementos, né, da nossa questão, a gente tem aqui, né, o volume, né, eu quero produzir um volume 19% menor, e significa o quê? O volume ser 19% menor, significa agora, em vez de eu ter 100% do volume, agora eu vou ter 81% do volume anterior, certo? Essa é a redução de 19%, né? E eu vou ter o mesmo cone, só que agora com um raio diferente, né? O raio vai ser menor porque eles vão manter essa altura. Como é que eu vou chegar nesse valor? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos calcular o volume aqui desse cone maior, né? O volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, né? Só que o r aqui, se o diâmetro é 8, o nosso área é 4, então vai ser π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura aqui que eu tenho, 10. Né? Esse aqui é o nosso volume do inicial. Né? Então, nosso volume vai ser... Lembrando que é um cone, a gente não pode esquecer de dividir por 3. Então, o nosso volume vai ser 160 π dividido por 3. Faz aqui centímetros cúbicos. Salva essa informação aqui, certo? O volume menor, né, ou seja, esse volume aqui menor, ou seja, vou fazer um conezinho menorzinho aqui com a mesma altura, né? Ou seja, essa altura aqui também é 10. Esse raio aqui, eu não sei quanto é, mas vou chamar aqui de R. O volume desse camarada vai ser a área da base, que é π vezes o raio, que eu não sei quanto é, ao quadrado, vezes a altura que eu já sei que é 10, né? Dividido por 3 por ser um cone, né? Ou seja, o nosso volume aqui vai ser 10 π R2 sobre 3. E eu sei que esse volume ele tem que ser 81% daquele volume anterior, né? Ou seja, 10 π R2 sobre 3 ele tem que ser igual a 81% do volume anterior, que é de 160 π sobre 3. Né? A gente já tem algumas coisas aqui interessantes. Ó. A gente está dividindo aqui por 3, dividindo aqui por 3. Se eu multiplicar dos dois lados por 3, esse 3 pode ir embora. Né? A gente tem, né, aqui em cima o número 160, então dá para simplificar por 10. A gente... O π, né, está multiplicando dos dois lados, então eu posso dividir dos dois lados por π. Então o π também pode ir embora. Chegando aqui a gente tem, portanto aqui, né, a gente tem 10 R2, vai ser 81 vezes 16 dividido por 10. Esse 10 aqui, ele está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo, né? Então só trazer para cá. A gente tem R2 igual 81. Guilherme, por que ele não está fazendo essa multiplicação? Porque esse aqui está ao quadrado. Eu já posso tirar essa raiz de uma maneira mais fácil. Dividido esse 10, né? Dividindo os dois lados por 10, esse carinha aqui fica 100. Né? Agora sim eu vou tirar a raiz de todo mundo. Quem é a raiz de 81 vezes 16 dividido por 100? Propriedade da radiciação, todo mundo pode sair da raiz. Raiz de 81 é 9, raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10. 9 vezes 4 é 36, 36 dividido por 10, 3,6, no caso aqui, centímetros. Nosso item C.
Gente, a gente finaliza aqui, né, mais uma aula, né, com conteúdo voltado para o Enem, né, esse conteúdo de volume. Espero que tenha sido interessante, que tenha sido proveitoso para vocês. Fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.